Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre um tempo e um rei pouco conhecidos da nossa história. O tempo é a segunda metade do século XVII, aquele em que Portugal consolidou a restauração da sua independência. E o rei é Dom Afonso VI, um personagem com limitações físicas e mentais que, em finais de 1667, acabou afastado por seu irmão, o infante Dom Pedro, futuro Dom Pedro II. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Em episódios anteriores, já abordámos a época da restauração, quando, na sequência do golpe palaciano de 1 de dezembro de 1640, o 8º Duque de Bragança, Dom João, foi aclamado e depois reconhecido em cortes como rei Dom João IV. Este reinou durante 16 anos, apoiado na nobreza implicada na restauração. Foi o tempo do chamado Governo de Conselhos, quando predominavam o Conselho de Estado e o Conselho da Guerra, e figuras como o Duque de Cadaval ou o Conde de Catanhede, futuro Marquês de Marialva. Como também já referido em episódios anteriores, Dom João IV não enfrentou qualquer invasão séria dos exércitos espanhóis durante os 16 anos de reinado. Teve assim tempo para preparar a defesa do reino, o que incluiu a organização do exército, a fortificação das zonas de fronteira e a persecução de uma política diplomática que visava não só o reconhecimento de Portugal como reino independente, como a consolidação de alianças com os inimigos de Espanha, principalmente França e Províncias Unidas. Dom João IV morreu em 1656. O seu herdeiro, Dom Teodósio, príncipe do Brasil, ao que parece capaz e bem preparado, tinha morrido em 1653. O trono passou então para o seu segundo filho, Dom Afonso, na altura com 13 anos, tendo a rainha Dona Luísa de Gusmão assumido a regência. Segundo várias fontes, Dom Afonso teve uma febre com cerca de 4 anos que provocou-lhe sequelas graves, tanto a nível físico como mental. Teria uma personalidade intempestiva e irascível. Desde cedo, ganhou o costume de juntar-se a grupos mais ou menos marginais que provocavam distúrbios pelas ruas apertadas em redor do Paço da Ribeira. Para grande escândalo da corte, arranjou aposentos no Paço da Ribeira para o seu favorito, o genovês António Conti, a quem fez fidalgo da Casa Real. Afonso VI completou 14 anos em 1657, idade legal para assumir o poder. Perante as sucessivas demonstrações de incapacidade do novo rei, poucos advogavam, porém, que o poder devia ser-lhe entregue. A rainha Dona Luísa de Gusmão manteve então a regência, apoiada no Conselho de Estado e na nobreza de corte, onde era evidente a rivalidade entre os condes de Odmira e Cantanhede e entre o partido francês e o partido inglês. Convicta da incapacidade de Afonso VI para governar, Dona Luísa de Gusmão chegou a pensar convocar cortes que sancionassem o afastamento do rei e que jurassem o seu outro filho, Dom Pedro, como sucessor do reino. O projeto, que era apoiado pelo Duque de Cadaval, acabou por não avançar, mas Dona Luísa de Gusmão conservou a regência, protelando a entrega do poder a Afonso VI. A relação entre mãe e filho atingiu o ponto de ruptura quando Dona Luísa de Gusmão decidiu afastar da corte o favorito do rei, António Conti. Ironicamente, a rainha nomeou então para a casa de Afonso VI os condes de Castelo Melhor e a Toguia. Foram estes que, em 1662, retiraram Afonso VI do Paço Real da Ribeira e levaram-no para o Paço de Alcântara, executando assim o golpe palaciano que marcou o início efetivo do reinado de Afonso VI. Então, Portugal passava por dificuldades extremas. Em 1659, Espanha e França assinaram a Paz dos Pirineus
permitindo que Filipe IV pudesse concentrar-se na recuperação de Portugal. França continuava a apoiar discretamente Portugal, embora de forma cada vez menos efetiva. Então, o cardeal Mazarinot bloqueou o projeto de casamento de Dona Catarina, irmã de Afonso VI, com Luís XIV de França. Como sabido, Dona Catarina veio a casar-se com Carlos II de Inglaterra, levando em dote as praças de Tânger e Bombaim. Apesar do seu apoio militar não ter sido decisivo durante a fase crucial da Guerra de Restauração, a Inglaterra viria, porém, a desempenhar um papel relevante nas negociações que, por fim, conduziram à paz entre Portugal e Espanha no ano 1668. Entre 1662 e 1667, Dom Afonso VI foi rei de facto, apesar da condução política estar, na prática, nas mãos do Conde de Castelo Melhor, que exercia o cargo de escrivão da Puridade. Durante esta fase, e apesar da grande rivalidade entre os chefes militares, em particular entre o Marquês de Marialva e o Conde de Schönberg, Portugal conseguiu as vitórias decisivas na Guerra da Restauração. Em finais de 1667, com a paz com Espanha já no horizonte, o infante Dom Pedro, apoiado pela principal nobreza de corte, como o Duque de Cadaval, o Marquês de Marialva e o Conde de Vila-Flor, executou um novo golpe palaciano que resultou na prisão do rei e afastamento do Conde de Castelo Melhor. A prisão do rei deu origem a um duplo processo. Teve por ponto alto a convocação de cortes, em janeiro de 1668, que sancionaram a entrega do poder ao infante Dom Pedro, como curador e regedor do reino. Outro teve por objetivo a anulação do casamento do rei Afonso VI com Dona Maria Francisca de Saboia, parente de Luís XIV. O processo de anulação do casamento do rei teve contornos pouco edificantes. Dona Maria Francisca de Saboia tinha chegado a Portugal em agosto de 1666. Pouco tempo depois do casamento, a nova rainha já denunciava os, entre aspas, maus costumes do rei e a sua incapacidade para consumar o casamento. Entre 9 de janeiro e 23 de fevereiro de 1668, decorreram várias audiências públicas no Paço do Arcebispado de Lisboa, em que foram ouvidas cerca de 50 testemunhas. Entre estas, várias mulheres asseguraram que Afonso VI era incapaz de, entre aspas, cópula carnal. O resultado do processo foi remetido para Roma e, a 27 de março de 1668, chegou a bula papal que anulou o casamento de Afonso VI e Maria Francisca de Saboia. Logo de seguida, esta casou-se com o regente Dom Pedro, que evitou assim a devolução do dote. Dom Afonso VI morreu em 1683, com apenas 40 anos. Depois da sua deposição, viveu preso nos Açores e, a partir de 1674, no Paço de Sintra. Por sua vez, Dom Pedro manteve-se como regente até à morte do irmão, só então assumindo o título de rei. O processo de anulação do casamento de Afonso VI foi, creio, o mais constrangedor que envolveu um rei de Portugal. Contudo, e de forma paradoxal, Afonso VI foi cognominado de o Vitorioso, o que não deixa de ser irónico. Henrique, de facto, é uma ironia que este Vitorioso, no fundo, tenha sido um rei afastado por incapacidade. Mas há aqui muito mais por trás. Por várias incapacidades. Por várias incapacidades. Mas há aqui muita coisa por trás, é isso que vamos tentar por trás, descortinar. A começar, quem está por trás é o Conde de Schönberg. Porque a maior parte das batalhas... Ele é alemão, não é? É alemão, não havia Alemanha, era do... Pertencia ao Sacro Império. E romano-germânico, não é? E ele vem para Portugal e é ele, na verdade, que tem as funções de organização do exército e no fundo, as batalhas mais decisíveis, que tu me corrigirás, mas serão a Meixal e Montes Claros e outras assim. É ele um dos vencedores. Ele e o Marquês de Marialva, embora houvesse entre o Marquês de Marialva e ele uma grande rivalidade. Sim, mas era uma rivalidade que não tinha a ver depois com o combate, tinha a ver com a preponderância sobre os assuntos políticos, não é? Agora, Henrique, só um parênteses aí em relação ao Conde de Schönberg, é que na altura o Marechal Turenne, que era muito importante na França de Luís XIV, exato. E Luís XIV ainda estava numa fase de consolidação do seu poder depois das várias frondas que teve que enfrentar,
mas foi essencial na vinda deste Conde Schönberg para Portugal. E o Conde Schönberg foi decisivo, porque Portugal, quando a restauração, praticamente não tinha exército. E não tinha, sobretudo, não tinha generais. Quer dizer, não tinha generais, não tinha comandantes. Não tinha equipamento. Tudo o que eram fortificações não existiam, porque as fronteiras eram praticamente comuns, apesar de Portugal se ter mantido como um reino, mas não era necessário defender fronteiras. E durante todo este tempo foram edificadas uma série de fortalezas na zona de fronteira. Pois, porque, enfim, quando Portugal ascende à independência de Espanha, depois dos Filipes, não é? Portanto, em 1640, a França e a Inglaterra estavam desavindas também. Aliás, a França estava desavida praticamente com o mundo todo, na altura, não é? Com a Espanha, por causa da questão da Catalunha, e também com Portugal e as possessões portuguesas, teoricamente, com a Inglaterra, com isso tudo. E é por isso que não há logo uma reação muito grande de Espanha à independência portuguesa. E que o Dom João IV tem tempo para se ir preparando para mas mais sempre tarde. com muitas fragilidades. Nós também já falámos aqui em episódios anteriores do que foi a fragilidade. Ele morre e fica regente durante muitos anos a Dona Luísa de Gusmão, mulher do Dom João IV, Sim. Que é, obviamente, ela era uma pessoa, me parece, quer dizer, que sabia liderar, mas mesmo assim ela estava nas mãos de outros nobres importantes e casas ducais importantes e tudo isso. Pouco antes de fazer 19 anos, o Dom Afonso exige ser rei. Ou seja, a mãe não estava minimamente disposta. Não, e já há bastante tempo que lhe devia ter entregue o poder, desde os 16, desde os 14, que era a idade legal para... Pois. Porque nós a visão, hoje em dia, que temos, também desta época da restauração, e acaba por ser sempre, a história acaba por ser feita pelos vencedores. E há uma obra crucial que foi publicada em 1679, Sim. que é a história do Portugal restaurado pelo Conde de Ericeira. Pelo Conde de Ericeira, que no fundo acaba por nos apresentar o relato dos vencedores, porque este tempo posterior à época da restauração, os anos imediatamente subsequentes, são tempos de grande fragilidade, em que nós também já falámos noutros episódios. Sim. Dom João IV era tido como o rei de inverno, acaba por ficar muito nas mãos do grupo da nobreza de corte que executou o golpe palaciano do 1º de dezembro. Pois. E mesmo os apoios internacionais, apesar de Portugal depois falar muito daquilo que foi o sucesso diplomático do tempo da Guerra da Restauração, o que é facto é que ninguém nos reconheceu. Em 1648, Portugal não entra nos Tratados de Westfália. Pois não. A Santa Sé não reconhece o Reino de Portugal por pressão do Rei de Espanha. O Rei de Espanha, o que tem problemas práticos grandes, como, por exemplo, a questão da nomeação dos bispos. Sim. Que os bispos não são reconhecidos, ou são nomeados pelo rei, não são reconhecidos pela Santa Sé e vice-versa. E mesmo França, que poderia ter desempenhado um papel mais decisivo. O cardeal Richelieu morre em 1642. É substituído pelo Mazarino. Pelo Mazarino, que tem uma posição também ali dúbia, porque não ajuda Portugal com tanta efetividade. Não, aliás, ele sabota o casamento da Filipa de Saboia. Da Dona Catarina, não é? Que acaba. Francisca de Saboia. E também... não, sabota o casamento, a tentativa de Dona Catarina. Da Dona Catarina com o Carlos com o Luís XIV. Primeiro com o Luís XIV e depois tenta sabotar também com o Carlos II, mas não consegue, de Inglaterra. Sim, mas tentou primeiro com o Luís XIV, que era o grande objetivo inicial. O objetivo do Dom João IV era casar a filha Dona Catarina com o Luís XIV, claro. Aliás, porque na altura, e isto também é uma ideia que depois nós temos, e também já falámos noutros episódios, desta ideia da importância da Inglaterra na história portuguesa, que é de facto decisiva a partir do século XVIII, mas que nesta altura, até por problemas internos da própria Inglaterra, sim, não era efetiva, porque na década de 40 é a década, e havemos também de fazer um programa sobre isso,
do grande conflito entre Carlos I Stuart e o Parlamento, e depois da deposição e da E também decapitação de Carlos já I. andámos perto com o Cromwell e com Sim, todas essas sim. coisas, com todas as E com o tempo e de com- Cromwell, que com, portanto e não... com o Eduardo III de Inglaterra, não é? Sim, Por aí já andámos. Agora, depois do Dom João IV ter morrido, não é? Eles tentam casar o Dom Afonso com a Maria Francisca, aqui é que é Francisca de Saboia, e casa, ele, na verdade, ele Sim. casa com a Francisca de Saboia. Henrique, desculpa, só mais um parênteses, é que antes deste casamento com Dona Maria Francisca de Saboia, depois é interessante que, como sabemos, nesta altura, os casamentos dos reis eram significativos e tinham uma leitura Sim, política. claro. E Dona Maria Francisca de Saboia era parente de Luís XIV, ou seja, pertencia a uma família, os Saboia, que estavam sob a influência do rei de França. Sim. Mas não era com quem, efetivamente, a diplomacia portuguesa queria casar o herdeiro do trono português, que era com a prima direita de Luís XIV, Hum. que era com uma princesa Orleans. Agora não me lembro do primeiro nome dela, mas era com uma das filhas do Duque de Orleans, porque Luís XIV não tinha irmãs, portanto, as mais próximas, as princesas francesas mais próximas Eram as que ele primas tinha direitas. eram as primas direitas. E isso é sabotado. Portanto, o que Afonso VI e a diplomacia portuguesa consegue é um casamento com Uma aproximação. uma não é? princesa, Não é sorte grande, mas é a aproximação. uma princesa de Saboia que não pertence à Casa Real francesa. E depois Dom Pedro II ainda tem um segundo casamento, porque ele depois, e havemos de ver mais para a frente, ele casa-se com a cunhada, justamente para não ter que devolver o dote. E não só. E não só. Porque já eram amantes. Pois, porque supostamente... Toda a gente acha que eles eram supostamente. amantes. Mas pronto, mas isso Já havia ali amor. já romântico. existiria, mas sobretudo para não ter que, por razões pragmáticas, para não ter que devolver o dote também. E o segundo casamento... Sendo que ele era riquíssimo, porque o Dom João IV dá ao Dom Pedro, em vida ainda, Sim, constitui a Casa do Infantado, a casa de que é uma coisa que brutal. é constituída na altura, sim, Que é que se brutal, mantém não é? até Dom Miguel, Pois, só depois com o liberalismo é é que... brutal aquilo. Mas acaba. esta segunda mulher de Dom Pedro II, que há de ser a mãe de Dom João V e Certo. dos seus irmãos, também não é uma princesa oriunda de uma casa real. É filha do Conde Palatino do Reno. Sim, Portanto, um dos grandes eleitores do Sacro Império. certo. Mas, portanto, isto também significa e mostra, isto para quê? Para demonstrar como, a nível diplomático, Portugal também era visto como, ou a dinastia de Bragança nestes primeiros tempos, como uma dinastia rebelde a quem se dava um crédito KB, ou seja, interessava a França que o Duque de Bragança continuasse a manter ali um foco de rebelião contra a Espanha, mas até por uma questão de legitimidade havia dificuldade no reconhecimento. Só depois de Espanha o ter feito em 1668 é que de facto a dinastia de Bragança é normalizada dentro do espaço europeu. Bem, mas quer dizer, o Dom Afonso VI é um homem débil, tanto do ponto de vista mental como do ponto de vista físico. É uma pessoa insegura, é uma pessoa que depois que tenta sublimar isso com as tais más companhias, Maus costumes, não maus é? Como se costumes, mas dizia. que andava, quer dizer, ele andava muito rodeado de mulheres e atirava-se às mulheres todas. Não, porque às vezes fica um bocado a ideia que ele podia ser, sei lá, homossexual ou uma coisa desse Pois, estilo. há ali uma Há ambiguidade ali de uma comportamento. ambiguidade de comportamento, porque ele atirava-se às mulheres todas e às vezes de formas que, bem, hoje seria completamente preso, mas, quer dizer, mas mesmo na Sim. altura já Sim, se estamos sempre a considerava, contextualizar isso na contextualizar a época, altura. não é? Como Mas é óbvio. ele mesmo na altura já se achava que ele era que aquilo era demais, que era demasiado. Mas e sobretudo porque era com o que se chamava na altura com mulheres perdidas, como se dizia, cortesãs, com cortesãs. e Portanto, tal. isso no fundo é que era o criticado no Sim, rei, era as os más maus companhias. costumes, era e as os más más- companhias e ele tinha essa tendência e a mãe achava aquilo péssimo e tentaram corrigi-lo, mas há um estudo, aliás, curioso, que eu nunca consegui ler todo porque aquilo é muito técnico, do médico Montalvão Machado, sobre qual terá sido a doença que afetou, porque ele tem uma doença aí com 6 ou 7 anos Sim. em que parece que é decisiva, não é? Que, Atribui-se a umas febres que o terão marcado. Pois, que o marcam, mas ele ficou depois meio diz que é meio paralisado. cefalite, não sei o quê. Não é? Depois Sim. ele tinha um braço meio paralisado e mais não sei o quê. Ele não era uma pessoa Inteiramente saudável, Não, sim. nem inteiramente, nem bastante. Era Sim. pouco saudável.
Portanto, ele casa, de facto, com a Maria Francisca de Saboia, dentro dessas condições que tu disse. A Maria Francisca de Saboia, salvo erro, 4 ou 5 dias depois, diz ao confessor dela que aquilo dali não sai nada. Ou seja, que não pensem em herdeiros tão cedo ou tão tarde, porque aquilo só por milagre é que haverá herdeiros, o que dá a entender que o casamento não é consumado. Aliás, a discussão que é pública sobre a anulação do casamento É devassa. é uma devassa. Quer dizer, É uma hoje em devassa. dia, aquela coisa que se passa com o José Castelo Branco e a Betty Grafesteiro ao pé disto, não é nada. Quer dizer, aquilo era uma devassa que foi Até aqui no nosso podcast apareceu o nome desse personagem. Mas tem que aparecer em todo lado. Mas quer dizer, é uma coisa, quem for ler o que está escrito sobre essa matéria e a documentação que existe sobre essa matéria, aquilo é uma coisa de decorar. Claro. Porque é Henrique, muito, mas não era caso único, porque não era, o que se claro. passa aqui é que, obviamente, que A privacidade, o conceito de privacidade também era totalmente o conceito de diferente. privacidade era diferente, mas, porque este, aliás, depois foi um assunto de Estado, até para poder haver uma anulação. Claro. Agora, poderia ter sido um processo que não seria público. Podia Mas ter tudo corrido mais Mas tudo discretamente. isto, repara, não entrando aqui naquela história da Alcofa, que é algo que não fazemos aqui também no nosso podcast. Não fazemos, Mas este modos in rebus, digamos. Eu gosto Mas- de história da vida privada, que é uma não, parte uma história da vida privada sim, mas é uma entrar parte da história é interessante. Não, isso é verdade, mas estou a falar nesta, às vezes Sim, numa história mais cor-de-rosa, ou entrar aí mais por... Não, é isso, Mas, aliás, não sabemos. há uma série de reis. Estou-me agora a lembrar do caso de Luís XVI, por exemplo, que Sim. demorou muito tempo a ter herdeiros. Certo. O próprio Dom João e Dona Carlota Joaquina, com sérias dúvidas, até questionando se toda a descendência seria de ambos. Carlos IV e Maria Luísa de Parma, em que não houve uma devassa e em que não houve um conjunto de testemunhas, porque obviamente na altura era tudo controlado e jamais teriam vindo uma série de testemunhas depor sobre as faculdades ou não do rei se isso não tivesse sido incentivado pelas próprias novas autoridades, ou neste caso pelo próprio infante Dom Pedro. Portanto, isto sim é um caso único, porque se Afonso VI tivesse sido um rei que não tivesse afrontado aquilo que foi a chamada nobreza de corte e dos conselhos, que no fundo auxiliava o rei no governo e tendo entregue o poder a um favorito, não é? Ao conde de Castelo Melhor, e tivesse tido a capacidade para gerar herdeiros, nenhum destes problemas, quer dizer, depois a sua vida, reis devassos e personagens devassos, claro, tivemos muitos, não é? Isto é um processo político, claramente político, não é? É político e é... Mas eu acho que há aqui também uma espécie de desejo de vingança da mãe, embora isto já seja uma leitura psicológica, da própria mãe em relação ao filho, da Dona Luísa de Gusmão, sim. E do irmão, do Dom Pedro. Sim. Dom Pedro, que não era o irmão logo a seguir, porque ele tinha um irmão que morreu, que era o Dom Teodósio. O Dom Teodósio é o primeiro. Não é? Depois tem mais irmãs e não se percebe que também morrem, não é? Sim. Além da Dona Catarina, que se casa com o rei com o rei Eu dou-me ideia que depois os homens que chegaram à idade adulta... havia a Dona Joana ainda e depois o Dom Pedro. E depois o Dom Pedro. O Dom Pedro é o terceiro. Mas a Dona Joana era Princesa das Beiras, que era assim um título que também... Porque o primeiro, na altura, ainda era Príncipe do Brasil, não é? Era. Normalmente o herdeiro do Príncipe do Brasil era o Príncipe da Beira. Era o Príncipe da Beira, e portanto o Príncipe da Beira era a Dona Joana. É um bocado estranho, nunca se percebeu bem, mas ela também morreu 3 meses depois do Dom Teodósio. Eu tenho sempre pena da gente não ter tido um rei Teodósio, porque já o avô o pai de Dom João IV também era Dom Teodósio de Bragança. Era o Dom Teodósio Era o Dom Teodósio I de Bragança. Aliás, existiram 2 duques de Bragança Dom Teodósios. Exatamente. Dons Teodósios. Eu tenho pena da gente não ter um rei Dom Teodósio. Eu achava alguma piada. Os nossos reis têm todos, repetem muito os nomes. Não é? Sim, Teodósio é o nome. Teodósio era o nome mais mas parece que mas isto também muitas vezes acaba por entrar no campo da mitificação por eles não terem chegado ao trono. Este Dom Teodósio faz lembrar um bocadinho aquele herdeiro do trono que foi Dom José, que era o herdeiro, era o neto do Dom José. Portanto, aquele a quem o Marquês de Pombal queria passar eventualmente o trono e que o trono passasse pela futura Dona Maria I para ser o filho mais velho de Dom José. A qual, aliás, também teve muita dificuldade em ter filhos.
Tanto que faz a Basílica das Estrelas, não é? Quando nasce E o próprio Dom João V, o convento de Mafra, é um voto. Pois, e a Basílica um da voto. Estrela é outra. Esta gente Portanto, tem uma dificuldade em ter filhos. o dizer-se que ao fim de 2 dias a rainha disse ao confessor que nunca poderiam ter filhos, quer dizer, é inverosímil, porque muitas vezes eles estavam anos e anos até conseguirem ter. O próprio Luís XIV, quando nasce, já é quase considerado um milagre. A menos que ela tenha Porque Luís percebido XIII que e Ana havia da logo ali Áustria... qualquer coisa. Pois, quer dizer, na altura não havia formas de inseminação artificial, portanto, quer dizer, mas isso poderia ter... podia ter a cura. Houve vários casos desses. Mas este Dom Teodósio era, pelos vistos, este príncipe do Brasil. Foi o primeiro príncipe do Brasil. O primeiro a ter o título, portanto, como herdeiro do trono de príncipe do Brasil. Era alguém bem preparado, com até uma personalidade relativamente com alguns laivos de independência, porque parece que a determinada altura desobedeceu a Dom João IV e foi para o Alentejo, para a fronteira do Alentejo, podendo envolver-se em perigos, não é? Até em confronto com o exército espanhol. Mas morreu ainda em vida do pai. E Dom Pedro, portanto, este filho terceiro, que depois foi rei. E depois há aqui também um ponto interessante sobre Dom Pedro. É que há aqui uma parte de prática que é de afastamento do irmão. E, de facto, Dom Pedro não teve qualquer pejo em, rodeado pela alta nobreza, o Duque de Cadaval, o Marquês de Marialva, o Conde de Vila Flor, afastar Afonso VI e, sobretudo, afastar o Conde de Castelo Melhor. Mas não assumindo o título de rei. Podes aqui até, Henrique, fazer uma analogia com aquilo que se passou no século XIII, em meados do século XIII, quando o Conde de Bolonha, Dom Afonso, afasta Sancho II, mas não assume o título de rei até à morte do... Porque é muito interessante aqui, até em termos de constitucionais, podemos dizer inconstitucionais, não de Constituição, mas de leis fundamentais, que a situação de 1383 é bastante diferente, porque em 1383 o que há, e quando se reúnem cortes para eleger um novo rei, é uma situação de vacatura do trono. Porque o trono é considerado vago por morte. Por morte, exatamente. Agora, neste caso, existiu um rei aclamado. E nunca, no caso da existência de um rei aclamado, houve, até juridicamente, fundamento para o depor. Ou seja, estes reis foram afastados e no fundo, o que se reconheceu foi um regedor do reino. Sim, que foi o caso de Dom Afonso. O caso do Dom... Foi afastado do poder, VI, mas manteve-se como rei. Foi afastado e bem, que ele foi para os Açores. Ele foi para os Açores primeiro, e foi para Sintra. E depois teve 9 anos, salvo erro, não é? No Paço de Sintra. Num quarto. Não era... Aliás, pode-se ver hoje, há o quarto de Dom Afonso VI, que se diz que até tem o chão gasto por o rei andar de um lado para o outro. Mas repara que nunca ele é deposto, passando quem passa a ocupar o poder, assumindo o título de rei antes da morte dele. Sim, ele não assume o título de rei, mas é rei, totalmente. Não, na prática mas não assume. Mas não assume como majestade. Só depois de morrer. Só de morte. Porque o que se passa, por exemplo, noutros casos... Há teses que dizem que o Afonso VI foi envenenado, portanto, que morreu também mais cedo do que seria... Ele de facto morre com 40 anos, não é? Sim, mas também é verdade que ele era bastante doente. Portanto, há quem diga que ele morreu de uma pneumonia, não sei o quê, não sei dizer agora os termos, porque os termos médicos falham-me todos, e ainda bem. E a medicina na altura também era bastante falível. A medicina também era bastante aproximativa, e eu também sou bastante hipocondríaco e, portanto, não gosto de estar a falar disto. Que ele morreu com uma espécie de pneumonia específica. Sim, com aquela umidade e com más condições em Sintra, é possível. Mas há quem diga que ele provavelmente também terá sido envenenado lentamente, não era aquela coisa, toma lá um copo de veneno e vai-te embora. Quer dizer, foi uma coisa paulatina, gradual, de modo a ser afastado. Há de facto aqui uma curiosidade intrigante, é que ele morre exatamente no mesmo ano que Dona Maria Francisca de Saboia. Portanto, a rainha, que foi sua mulher e que depois se casa com Dom Pedro. Exatamente. E morre. E Dom Pedro, também a determinada altura, tem interesse em ter um outro casamento. Porquê? Porque ele do casamento com Dona Maria Francisca de Saboia só teve uma filha, que foi a jurada herdeira do trono. Portanto, Dom João V não é filho
O Dom João V, Não, que é é o filho da sucessor de Dom segunda Pedro mulher. II, é já filho da segunda mulher. E que é quem permite o regresso do Conde de Castelo Melhor, portanto, do Luís Vasconcelos e Sousa, depois à Sim. Alta Roda. Permaneceu exilado em Inglaterra durante bastante tempo. E teve não só, ele teve em pela Saboia, em Holanda, por França, França. e Sim. Saboia, e depois é que foi para a Inglaterra. Mas depois foi para a ele- Inglaterra onde está as ordens de Dona Catarina, da Rainha Sim, Dona da Catarina e de Dona Carlos Catarina, II. sim, Sim. sim, sim. E portanto ele continua a ter um papel ativo, mas ele volta a Portugal quando o Dom João V sobe ao trono, ao herdo Sim, ao trono, antes. pouco antes, Antes. mas depois o Dom João V também passa-lhe a dar importância, quer dizer, dá-lhe outra vez. Mas já naquela ótica dos conselhos, ou seja, integrando o conselho e verdade. não governando e não Mas assumindo. é bom ver que é bom ver, não sei se isto para ser dito assim, mas acho que sim. O Conde de Castelo Melhor, portanto, o Luís Vasconcelos e Sousa, é provavelmente o primeiro primeiro-ministro português verdadeiramente. Sim. Ainda antes de Pombal, não é? Que também já tem. Quer dizer, eles ainda são considerados escrivãos da puridade. Houve outros com alguma influência, por exemplo, no tempo de Dom João III, aquele Pedro Alcácer Carneiro também sim, teve mas influência. não era. Mas bem a mesma centralizando, ou seja, tendo a capacidade de tudo o que era legislação e tudo o que coisa. era Sim, passar por execução, ele, não é? ele centralizar tudo o que era. Isso é o Conde de Castelo Melhor. Isso é o Conde de Castelo Melhor, De facto, ele é o primeiro coisa. Aliás, o próprio regimento do escrivão da puridade, que é feito pelo Conde de Castelo Melhor a quando do golpe palaciano, que afasta Dona Luísa de Gusmão de regente. Exato. e em que Afonso VI assume diretamente o trono, o próprio regimento do escrivão da puridade diz qualquer coisa como, e eu estou a citar de cor, tudo o que é documentação tem de passar pelo escrivão da puridade. Portanto, é ele que... Porquê? Porque o que é que se passava também antes? E porquê é que esta oposição do governo dos conselhos acaba por ter a oposição desta espécie de adeptos da centralização? Ele já é um valido um bocadinho fora do tempo, porque já vem depois da morte de Richelieu e depois da morte até do afastamento do Conde Duque de Olivares, em que este modelo de valido estava a ser contestado. É porque todos estes governos de conselho acabam por atrasar muito o processo executivo e legislativo. Porque tudo roda por tribunais, depois acaba centralizado no Conselho de Estado, mas tudo roda por uma série de tribunais em que, obviamente, que torna-se mais equilibrado e o poder não está concentrado, mas torna tudo muito moroso. Muito mais lento. E nestes conselhos, de facto, o rei... Porque, para citar uma célebre figura, os portugueses não são conhecidos por terem uma justiça particularmente rápida. Portanto, e uma execução, não é? Portanto, Estamos aqui com diversas analogias com o presente. Exatamente. Há sempre analogias com o presente. Aliás, isso é que é a graça toda desta... a beleza da história, é a analogia com o presente. A grande beleza da história é este vai e vem, não é? Que fazemos exatamente. entre a história e o presente. Essas coisas andam para a frente e para trás. Pronto. Agora, portanto, o Dom Afonso VI, morto e enterrado, Dom Pedro II sucede-lhe, casa outra vez, tem como herdeiro o Dom João V, e o Dom João V é talvez o rei português que mais corresponde ao ideal do rei absoluto. Ao ideal do rei absoluto e do rei sol, não é? Do Luís XIV. Sim, no fundo o modelo dele é Luís XIV, Pois. mas há aqui esta fase do reinado de Dom Pedro II e depois até do afastamento de Afonso VI é uma fase muito importante e normalmente salta-se sempre quem acompanha, até por quem acompanha a história, deste período da restauração e das guerras da restauração e depois da paz com Espanha em 1668, quase para o reinado de Dom João V. Mas este tempo de Dom Pedro II é um tempo muito importante, porque é um tempo ainda de oscilação entre a influência francesa e a influência inglesa. Exato. Aliás, até no princípio da Guerra de Sucessão de Espanha. É a Guerra de Sucessão de Espanha que depois vai marcar definitivamente a nossa opção por Inglaterra. Pela Inglaterra. Até pela emergência da Inglaterra Até porque nos envolvemos nela sim, a favor do... Inicialmente estamos até do lado francês. Pois. Francês e do Partido Bourbon para a Guerra de Sucessão. Mas nesta fase toda, em todo este período, que ainda é um período de 30 anos, é um período prévio ao auge do ouro brasileiro, em que Portugal tem dificuldade. Já fez a paz, ou seja, já é aceito no Concerto das Nações, num período pós-Westfália. Já é reconhecido, também de decadência, passa a ser reconhecido. Já passa a ser reconhecido, também de decadência com Espanha, porque é o período do reinado de Carlos II, Exato. que também é um rei que não terá descendência, fraco, e que depois dará origem à Guerra de Sucessão, porque é o último Habsburgo, o último Áustria,
espanhol, em que Dom Pedro II ainda governa, quer como regente, quer depois como rei, apoiado pelos conselhos. Há uma tímida tentativa de desenvolvimento industrial, até protagonizado pelo Conde da Ericeira, que depois não tem sequência, porque o Tratado de Mito, em 1703, mata muito deste esforço de dotar Portugal de algumas condições industriais. Ou seja, em que o Brasil ainda não era Uma fonte de receita, como uma viria a fonte de ser. receita, como viria a ser no tempo de Dom João V, ainda não havia a capacidade do rei para ser mais que um primus inter pares. Será Dom João V que gradualmente irá fazer isso, governando ainda numa fase inicial com os conselhos e depois gradualmente substituindo estes conselhos pelas secretarias de Estado. Exatamente. Mas Dom Pedro II é um rei que vai conseguir, até com inteligência e com habilidade, arbitrar estas disputas entre a nobreza que fez a restauração e equilibrá-las, com protagonismo destes no Conselho de Estado, mas nunca deixando que nenhum partido ou fação se sobreponha aos dos outros e consiga concentrar o poder. Que foi isto que se criticou ao Conde de Castelo Melhor. Portanto, não sendo um rei que exerceu em absoluto o poder, como Luís XIV já o fazia em França, nesta época, e como os Stuart na fase final tentaram fazer em Inglaterra, também foram mal sucedidos. Depois houve a gloriosa Revolução de 1688, e num tempo também de decadência espanhola. Há aqui quase um tempo em que Portugal, pela conjectura internacional, em que o foco das disputas estavam centradas na guerra entre Luís XIV e o Sacro Império. Luís XIV empreenderá, nós também já falámos aqui sobre o tempo de Luís XIV, uma série de guerras contra o Sacro Império e contra a Holanda, contra Guilherme de Orange, que emerge na altura como grande inimigo de Luís XIV. Certo. Mas há aqui um tempo de uma relativa paz em que Portugal pode arrumar a casa no Já período tínhamos feito também pós-restauração. a paz com a Holanda, porque A nós, paz com a Holanda, sim. no tempo do Afonso VI, um dos grandes nossos inimigos era a Holanda, Era a por Holanda. causa da ocupação de partes do Brasil e até Isso é importantíssimo, e Henrique, até de de São facto. Paulo de Luanda. Isso é importantíssimo, essa paz com a Holanda, Que é importantíssimo, exato. salvo erro, de 1661, ou seja, é anterior, ainda é do tempo da regência de Dona Luísa de Gusmão, é Ainda anterior, sim, penso que é anterior ao Afonso VI aí. eu penso que é de 1661, Sim. é anterior ao afastamento de Dona Luísa de Gusmão e é fundamental também para assegurar, depois das várias vitórias no Brasil, inclusive a Guararapes e tudo isso, Exatamente. o Brasil português, por contrapartida com tudo o que perdemos no O espaço Brasil, do Índico. exatamente, exatamente, a Indonésia, aquilo que é hoje a Indonésia, Exato. as Molucas, essas coisas. E há que referir uma coisa, que Luanda, por exemplo, foi retomado aos holandeses a partir do Brasil. Foi. Portanto, que é uma coisa que... São Sebastião do Rio de Janeiro, São a Armada Sebastião sai de São Sebastião. para São Paulo de Luanda, que como se Para chamavam, São Paulo de Luanda, como exatamente. se chamavam as terras. E são eles, os brasileiros, entre aspas, quer dizer, que eram portugueses do Brasil. Foi Salvador Correia de Sá que Salvador Correia de Sá, toma a iniciativa de exatamente. sair do Rio de Janeiro e E retomar. vai tomar aquilo. E sendo que a Bahia também teve nas mãos dos holandeses, enfim, em várias partes da costa do Brasil, não é? Há, Sim. aliás, uma ópera com música do Chico Buarque que é bastante elucidativa disso e que para quem quiser pode sempre ouvir porque a música é boa, além de contar alguma parte disso. E portanto, quando nós acabamos por fazer as pazes com Espanha, também, quando Espanha já está também um bocado já exaurida, já não quer mais... Sim, foram décadas e foram décadas de guerras deles no centro com da outros, Europa. no centro da Europa e tal. Nós fazemos a paz Sobretudo com a a Espanha, guerra com a fazemos Holanda. a paz com a Holanda, fazemos a paz com a Espanha, E com França. com França e com a Inglaterra, naturalmente, porque aí nunca tivemos propriamente em estado de guerra, mas tivemos Sim. assim alguns arrufos. E portanto, Portugal, de facto, aí há esses anos em que parece ser a coisa mais estável. São anos muito discretos, mas que ajudam a arrumar a casa. Aliás, estes são anos, claramente, de uma oscilação entre a influência francesa e entre a influência inglesa, de uma oscilação também
entre o governo dos concelhos, portanto o rei, um primus inter pares, e o governo de um valido, que acontece só num período bastante curto com o conde de Castelo Melhor, e também, talvez do processo, nós tivemos aqui há pouco tempo o episódio sobre a Guerra das Rosas, em que vimos o que foi as deposições dos reis e um processo sem fim no espaço da história inglesa. Mas o que foi talvez o processo, talvez não, seguramente o processo a envolver um rei de Portugal mais constrangedor, que foi um processo público e aberto, sobretudo, não tanto para a deposição do rei, porque essa deposição do rei acabou por ser formalizada em cortes, porque houve sempre o cuidado, nesta altura, de se reunir cortes para formalizar este afastamento, e Dom Pedro, para se assumir como regedor e defensor do reino, acaba por convocar cortes, e são as cortes que o sancionam, mas o processo do rei é focado sobretudo na anulação do casamento do rei. Exato. E este processo que acaba por ser uma devassa. Que é uma devassa. Uma devassa. Aliás, o Dom Afonso VI, caso não tivesse existido o Dom Sebastião, podia ser considerado o pior rei de Portugal, talvez. Apesar de ser o vitorioso, por isso é que eu há bocado estava quase a rir. De ser interessante, porque são dois reis, um que tem um cognome do desejado e outro vitorioso. E outro é o vitorioso. Mas são bastante floridos estes cognomes. Não vamos dizer o pior, porque agora é politicamente incorreto, o menos bom. Mas neste caso seria o pior, porque era alguém que não tinha condições verdadeiramente nem tinha psicológicas e nem morais, nem para físicas, ser rei, nem nada. Quer dizer, ele era, pronto, nasceu assim, não se sabe muito bem o que é que ele tinha, mas alguma coisa teria. Henrique, e provavelmente não tivesse sido a tentativa, e o Conde de Castelo Melhor também aqui é uma figura bastante importante. Certo. Ele quando executa este golpe palaciano, que afasta da regência Dona Luísa de Gusmão, ele era muito novo ainda, tinha 23 anos. Mas era Estamos a falar agora, 23, tinha o Conde de Castelo Melhor. O Conde de Castelo Melhor. O Conde de Castelo Melhor tinha 23 anos nessa 19, altura. O rei tinha 19. Sim, o rei era mais novo. 19. Mas o Conde de Castelo Melhor já tinha sido envolvido, que é uma personagem também de quem em concreto pouco se sabe, porque ele deixou pouca coisa escrita, apesar de ter sido escrivão da puridade. Exatamente. Mas ele já tinha tido que sair do reino durante algum tempo, porque tinha sido acusado da morte do Conde Vimioso. Portanto, já tinha estado mas envolvido em algumas polémicas. No regresso, ele é ferido numa das batalhas contra a Espanha, da restauração. Ele é ferido aí, é um bocado herói, redime-se dessa suspeita, que ele, aliás, acho que nega sempre qualquer envolvimento na morte do Conde Vimioso. Pois, isto na altura havia muitas conspirações e muita intriga. Agora não, felizmente. Na altura... não, mas particularmente na altura, no tempo de Dom João IV, por exemplo, também existiu aquelas conspirações até do Duque de Caminha e do Marquês de Vila Real. Uma série deles foram mortos. Foram enforcados na altura, exatamente por alegadamente estarem a conspirar contra o rei. Ou seja, era uma altura em que a própria dinastia, estes primeiros reis da dinastia de Bragança, se sentiam inseguros. E que eventualmente poderá ter havido ou não qualquer conspiração, mas o Conde de Castelo Melhor também é uma figura que deixa pouco escrito, apesar de ter sido escrivão da puridade, de que pouco se sabe sobre as suas ideias políticas e até diplomáticas, numa época de tanto conflito diplomático e de oscilação entre França e Inglaterra, mas que curiosamente é no tempo deste escrivão da puridade e no tempo do reinado efetivo de Dom Afonso VI que a independência e a situação portuguesa se consolida com as grandes vitórias da restauração que são desta época. Exatamente. E curiosamente também é só depois destas grandes vitórias e quando no horizonte já está a paz com Espanha que se dá um novo golpe palaciano, este é o tempo dos golpes palacianos, que afasta Castelo Melhor e afasta Afonso VI. Além de que Castelo Melhor deixou um descendente ilustre que já esteve aqui no nosso programa, o professor Bernardo Vasconcelos e Sousa, e portanto também já sobre isso também prestou esse serviço à pátria, digamos. Exato. e que também já cá esteve muito bem e que é um especialista em história medieval, história um bocadinho anterior a este tempo. Henrique, nós até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.